Meus amores, espero que esteja tudo bem em suas casas, com seus familiares. E, como sempre, estamos agradecendo a gentileza da sua audiência para as nossas exposições que vão ao ar quarta-feira, às quartas-feiras, ao vivo, diretamente do nosso centro, Centro Espírita Reencontro com o Mestre. E às sextas-feiras, gravadas, sempre às 20 horas, tanto as palestras que são ao vivo, às quartas-feiras, como as nossas, às sextas-feiras, são gravadas e ficam à disposição para o momento que melhor aprouver para cada um, que for mais oportuno para cada um. Nós vamos pedir a gentileza de colocar o seu like, para que nós possamos saber quantas pessoas nos deram o prazer da audiência. E também, se quiserem se inscrever, para ter acesso mais direto às nossas exposições, se inscrever no nosso canal Centro Espírita Reencontro com o Mestre. Isso nos dará muito prazer, muita alegria de termos mais inscritos, mais pessoas que sabemos que estão interessadas em aprender como nós, para que possamos aprender juntos. Antes de iniciarmos a nossa conversa, como sempre, nós vamos agradecer a Jesus, nosso Mestre amado, e a Maria de Nazaré, por toda a proteção, por todo o amparo, por todo o amor que eles nos dedicam, pela harmonia, pela paz que nos envolvem a cada instante em nossos lares, com os nossos familiares. E agradecer aos mentores pela sustentação, pela ajuda que vamos ter para entendermos melhor os ensinamentos contidos nessa lição que vamos falar a respeito, para que a gente possa aprender e apreender e colocar em prática esses ensinamentos. Às quartas-feiras nós falamos a respeito do livro Palavras de Vida Eterna. E às sextas-feiras o livro é Caminho, Verdade e Vida. São livros ditados por Emmanuel e que chegam até nós, como sempre falamos, através da mediunidade maravilhosa de Francisco Cândido Xavier. E hoje nós vamos falar a respeito da lição 53 do livro Caminho, Verdade e Vida. Tanto no livro Palavras de Vida Eterna, como outros livros ditados por Emmanuel, Emmanuel sempre nos traz uma referência evangélica. E neste caso, desta lição, é o capítulo 20, versículo 21 do Evangelho de João. E João faz uma citação de palavras de Jesus. Jesus, então, ao falar com os apóstolos, Jesus já estava no plano espiritual e, ao se dirigir aos apóstolos, Jesus quis tranquilizar os seus discípulos, como a nós todos, e João diz: disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quando nós falamos de doutrina espírita, há muita dúvida ainda a respeito, há muitas indagações. E nós sempre enfatizamos que nós somos estudiosos dos evangelhos, nós somos cristãos. E as dúvidas a respeito desse intercâmbio entre os espíritos e os médiuns, as pessoas perguntam, às vezes com uma certa ironia, outras vezes por interesse mesmo,
da possibilidade da colaboração espiritual dos espíritos junto às nossas atividades. Por que esses emissários espirituais não nos proporcionam descobertas sensacionais aqui no mundo físico? Geralmente pergunto, por que esses espíritos não revelam os processos de cura dessas moléstias que desafiam a ciência? Por que não evitam esses dolorosos choques das guerras, desses choques entre as nações? Ainda há uma falta de conhecimento, porque algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, estão um pouco distanciados das noções de justiça. E os mentores, através dos nossos estudos, das nossas aulas, eles falam a respeito da incompreensão. Como seria terrível tirar de nós, seres humanos, os elementos do trabalho, do resgate, da elevação, tirar de nós próprios esta possibilidade de nós conseguirmos a nossa elevação, o nosso resgate, o nosso entendimento. Os mentores nos ajudam, abrem os nossos corações, as nossas mentes, mas eles esperam esse esforço de cada um para que a gente perceba, para que a gente entenda, para que a gente estude. Que os espíritos, eles nos ajudam na medida do possível, mas eles não são nossos, não estão a nosso dispor o tempo todo. Quando nós estivermos no plano espiritual, nós teremos as nossas tarefas. As pessoas dizem, quando alguém morre, descansou. Ao contrário. Lá é que nós vamos começar a trabalhar, lá é que nós vamos começar a entender, lá no plano espiritual, o que vai ser um benefício para cada um de nós. Nós não vamos descansar, porque nós somos espíritos. O que ficou aqui foi a matéria, o corpo físico. Nós vamos lá para o plano espiritual, aí sim, nós vamos começar a trabalhar, estudar, entender, ter uma visão mais ampla do mundo e do aprendizado. Nós entendemos que nós aprendemos através da dor, das dificuldades, e só podemos entender as dores e as dificuldades dos outros através da vivência e da experiência. Eu não posso entender o que uma pessoa está passando. Talvez eu me compadeça, talvez eu procure ajudar, mas eu não vou entender. Se eu não tiver a mesma dor que essa pessoa sente, eu vou ficar com pena, eu vou me compadecer, mas eu não vou entender o que ela está sentindo. Os espíritos superiores, por isso que eles são superiores, eles sabem de cada etapa do nosso aprendizado. Eles nos entendem porque eles passaram por tudo isso, por todas as dores, por todas as experiências, durante muitas encarnações. E é por isso que eles nos entendem, porque eles já passaram quase tudo que nós estamos passando, eles passaram. Então eles entendem e se compadecem. E é por isso que nós estamos aqui para passar por essas experiências, para nós aprendermos e para poder ajudar as pessoas. Em nossas aulas a gente sempre diz, quando uma criança tenta colocar o dedinho na tomada, e a gente fala, não pode. Ou então numa panela que está sobre a mesa quente, não pode mexer. Aí ele põe o dedinho naquela panela e leva um susto e queima o dedinho e chora. Com certeza ele aprendeu. Se ele levar um choque naquela tomada, que nós não queremos nunca que isso aconteça com nosso filho,
Mas nós estamos avisando, como os mentores nos avisam, nos advertem, e a gente faz. Mas essa criança só vai aprender a não colocar mais a mão em panela quente, na tomada, através da dor. É o que acontece conosco. Eles nos advertem, não faz isso, porque você vai sofrer. E nós fazemos, e sofremos. Mas é assim que a gente aprende a não fazer mais. É assim que a gente aprende, é assim que a gente tem experiência. E eles sabem da importância de cada uma dessas etapas do nosso aprendizado. E os espíritos superiores sabem a impossibilidade, que não existe a possibilidade de pular etapas. A natureza não pula etapa. Primeiro tem a semente brota, depois tem a flor, depois tem o fruto, e a natureza não pula etapas, assim como nós. Cada fase da nossa vida, cada fase da nossa existência ou das nossas existências são fases de aprendizado. E à medida em que nós vamos evoluindo, é porque nós aprendemos através dos nossos erros, das nossas dores. E nós sabemos, não existe segredo, não existe mistério, não existe sobrenatural. Mas não adianta os espíritos nos falarem algo que nós ainda não vamos entender. Talvez nós ainda não estejamos preparados para grandes descobertas científicas. Eles sabem, eles já sabem todas as descobertas. Mas não adianta um espírito falar para mim a respeito de física quântica, porque eu não vou entender. Talvez quando eu for lá para o plano espiritual, estudar e voltar. Mas por enquanto não adianta me falar, porque eu não vou entender. Então, ainda nós precisamos estudar, aprender com as guerras, com os conflitos, com os males físicos, com as doenças. Infelizmente, é difícil nós dizermos que nós estamos aprendendo com as guerras. Mas isso, será que não faz parte do nosso aprendizado? Nós já falamos várias vezes, nada acontece nesse mundo, no universo, nada acontece no universo. Um fio de cabelo meu que cai, uma folha de árvore que cai, faz parte da vontade de Deus. Então nós precisamos acreditar em Deus. Se existem conflitos, é porque ainda nós precisamos aprender através desses conflitos. Os mentores nos trazem recomendações que a gente não entende. Muitas vezes nas palestras nós ouvimos constantes, reiteradas recomendações. Os espíritos nos trazem recomendações através da paz, das comunicações do além-túmulo. E nós não entendemos, porque ainda não estamos completamente harmonizados com Jesus. Isso se chama intuição, isso se chama inspiração. Então, através da nossa intuição, da nossa inspiração, os espíritos muitas vezes nos alertam, nos ensinam, mas nós ainda não estamos preparados para entender, ou então a gente não entende, ou não quer entender, ou escuta, entende e não quer seguir. Isso faz parte também do nosso aprendizado. Quem sabe nós aprenderíamos muito mais seguindo a nossa intuição, a nossa inspiração. Quantas coisas nós deixaríamos de fazer errado, ou de nos prejudicar, ou de nos ferir, seguindo a nossa intuição. Porque a intuição não é nossa. São espíritos, são irmãos amigos que estão nos alertando de alguma coisa. Então, vamos prestar atenção. Esse pensamento não foi meu. Espera aí, eu vou prestar atenção e vou ver, eu vou procurar entender e fazer da maneira como eu estou intuindo. Quando nós falamos a respeito de Jesus,
falando com os discípulos, quando ele voltava espiritualmente ou materialmente, se materializava para falar com os espíritos, para confortar os espíritos, Jesus nunca falou nada, não deu nenhum recado torturante. Nós nunca vimos uma palavra de agressão, de agressividade de Jesus. Nós nunca percebemos de Jesus uma palavra que não fosse de incentivo, de amor, de apoio, de encorajamento. Este amor de Jesus, que não há dinheiro que pague, não existe nada no mundo que se compare a esse amor. Jesus talvez através dos espíritos, talvez nos alerte de alguma coisa. Jesus nunca estabeleceu a menor expressão de sensacionalismo. Ele não se adianta em conceitos de revelação supernatural, porque Jesus respeitava a incompreensão dos discípulos, seu estágio de aprendizado, e os espíritos respeitam também a nossa. Nós ainda não estamos preparados para muita coisa. Então é por isso que nós ainda estamos passando por dores, por doenças, por aflitos, por conflitos, por aflições, porque nós estamos ainda aprendendo nessa fase de aprendizado. E os espíritos nos respeitam, eles sabem que nós estamos aprendendo. E quando nós erramos, eles entendem e procuram nos alertar, nos ajudar. O que mais Jesus fala e demonstrou aos discípulos e fala para cada um de nós, a nossa sobrevivência, e nos deseja paz, harmonia. Será que isso seria suficiente para nós, espíritos? Os ensinamentos que talvez a gente não entenda, para que a gente possa entender uma integração com a vida mais alta? Será que nós já temos condição de entender esses ensinamentos para atingir uma integração com esse patamar mais alto? Muitos espíritos que passaram por nós e que ainda estão passando, sim, já têm esse entendimento, mas a maioria de nós ainda não, porque ainda, e nós talvez a gente ainda não tenha entendido, que envolve uma responsabilidade tão grande o fato de reconhecer que existe vida depois da morte, e a certeza de que haverá um exame. Nós vamos passar por um determinado exame e vamos nos lembrar dos compromissos que assumimos individualmente aqui, antes de partir. O que será? Quais foram esses compromissos que a gente assumiu? O que nós fizemos de bom e o que nós fizemos de mal? Santo Agostinho uma vez disse que antes de dormir ele perguntava: que bem que eu deixei de fazer hoje? Santo Agostinho não perguntava o que eu fiz de bom, ele perguntava: que bem que eu deixei de fazer hoje? E aí nós chegamos à conclusão, não sei se é conclusão, mas a gente é algo que a gente deva pensar, que trabalhar e sofrer, estudar, procurar entendimento, compreensão, constitui processos lógicos de aperfeiçoamento e de ascensão, através do estudo, através de procurar entender, através de entender que nós estamos aqui de passagem. Muitas pessoas dizem: eu estou a passeio. Ainda que nós estejamos aqui a passeio,
Nós temos que aprender alguma coisa, porque lá no plano espiritual nós vamos ser perguntados. E mais uma vez a gente lembra, nós temos que passar por todos esses processos que nos ajudam na nossa elevação, no nosso progresso. Nós vamos fazer o possível para entender esses imperativos da lei de Deus, que Jesus nos falou tanto, Moisés nos trouxe. Procurar entender as leis de Deus, procurar entender os ensinamentos de Jesus. Isso já é um grande esforço que fazemos para a nossa elevação, para o nosso progresso. Que entendamos esses imperativos da lei com bastante paz. E isso é realmente o desejo amoroso e puro de Jesus, que a gente entenda essas leis divinas, que a gente procure entender os ensinamentos deixados por Ele. E que a gente se esforce para entender essas verdades. Existem ainda pessoas que esperam grandes sinais, que venha um ser, um anjo, levitando no nosso planeta, trazendo grandes notícias, grandes ensinamentos. Isso não vai acontecer. O planeta vai evoluir na medida em que nós evoluímos. O planeta é matéria. Então nós vamos ter que ajudar esta matéria a evoluir. Nós é que vamos ter que fazer com que esse planeta evolua. Porque as pessoas ainda procuram o mínimo esforço, à espera de grandes acontecimentos para poder fazer alguma coisa. Não. Nós devemos começar agora a estudar, a entender, a praticar. Porque nós é que vamos ajudar este planeta a evoluir, a atingir este planeta, este patamar de planeta de regeneração. Por enquanto nós estamos aqui num planeta de resgate, de entender as nossas falhas, as nossas faltas. E estamos aprendendo. E depende de nós ajudarmos este planeta a ser um planeta de regeneração, em que haja amor, que não haja inveja, que a gente entenda o significado do amor e do perdão, e que a gente se abrace de maneira fraterna, como verdadeiros irmãos que nós somos. Muito obrigada pela atenção. Estejam em paz, estejam em harmonia. Que Jesus envolva cada um de nós, as nossas casas, os nossos familiares, em paz, em harmonia. Que Maria de Nazaré estenda sobre nós e sobre o nosso planeta o seu manto azul de proteção, de amparo. Que a gente tenha saúde e paz. E que os cientistas realmente procurem a solução para esses problemas de saúde que ainda estamos enfrentando. Muito obrigada. Até uma próxima vez, se Deus assim permitir. Um beijo para todos.